Agora sim, 10 horas e 52 minutos em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Alemes pelo canal 7.2 e também para quem está no nosso YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. A gente segue agora sim ao vivo aqui pela TV Alemes, nós que hoje acompanhamos nesta quarta-feira, 19 de junho de 2024. A sessão de número 51, a 51ª sessão desse ano. Bom, e a gente já começa com informação aqui no Redação Final. Ontem nós falamos aqui no Redação Final que o deputado Paulo Duarte anunciou que ele e outros deputados, representantes dos servidores aposentados, iriam se reunir hoje à tarde, hoje quarta-feira, com o secretário de administração do governo do estado para discutir a questão da Previdência. Inclusive, tem comissão temporária criada aqui pela Alemes, que o deputado Paulo Duarte faz parte, e que está discutindo toda essa situação. E o deputado Paulo Duarte é quem conversa hoje ao vivo aqui com a gente no Redação Final. Deputado, muito bom dia para o senhor, obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios ao vivo da TV Alemes. Bom, reunião hoje, qual que é a primeira pauta, deputado? Os representantes dos servidores aposentados vão estar presentes também. Qual que é o principal gancho para hoje? Bom dia mais uma vez. Bom dia aos telespectadores da TV Alemes. É um prazer estar aqui conversando e falando um pouco do trabalho da Assembleia. Como você disse, nós ontem na sessão de terça-feira, nós definimos, depois de um contato com o secretário de administração, Frederico Fellini, uma reunião desta comissão que foi criada aqui na Assembleia pelo presidente Gerson Claro, que é a comissão que faz o acompanhamento e monitoramento do déficit previdenciário. E essa reunião de hoje à tarde, às 14 horas, com os membros, os deputados e deputadas membros da comissão, é justamente para a gente começar a discutir esse objetivo da comissão, uma proposta inicialmente em relação à Previdência, focada na questão de servidores aposentados que têm comorbidades, que são aquelas doenças crônicas, já prevista na legislação federal, como câncer, pessoas que têm cegueira, enfim, que tem essas chamadas comorbidades, e a gente está buscando, negociando com o governo através do secretário de administração, inicialmente, uma proposta para que essas pessoas possam ter um tratamento diferenciado. Vamos trabalhar aí, talvez, por faixa salarial, tentando aí isenção para essas pessoas ou redução da alíquota de 14%. Nós sabemos que é uma demanda muito grande de servidores aposentados e procuramos trabalhar com questões bem objetivas. Então, o primeiro foco nosso é olhar para essas pessoas que têm essas chamadas doenças crônicas, que elas possam ter um tratamento diferenciado por parte do governo do estado em relação à redução ou isenção da alíquota de 14%, que pesa muito no orçamento, principalmente para quem tem doenças crônicas. Deputado, na semana passada, ou retrasada, o senhor inclusive também durante a sessão, comentou que alguns dados ainda estavam pendentes de serem enviados pelo governo do estado, e que esses dados seriam importantes. O senhor citou um ponto que é mais específico, mas uma avaliação talvez mais macro com relação à situação da nossa Previdência, Eu contribuo para a MS Prev, acho que o senhor também é servidor de carreira, São questões que importam para nós, mas para toda a categoria dos servidores públicos do nosso estado. Quando a gente pensa de maneira geral, deputado, que caminhos que a comissão pode tomar daqui para frente? A gente tem essas questões que são mais fáceis de dialogar com o Poder Executivo, como essa que o senhor mencionou, mas como construir uma evolução de maneira geral? Porque a situação da Previdência também, o senhor também muitas vezes ocupou tribuna para falar, é um problema que não vem de 5, 6, não tem nem nome RG, é um problema histórico de Mato Grosso do Sul, Sim, eu diria que a questão previdenciária é um problema do Mato Grosso do Sul e do país, já se fala, inclusive, em nível nacional, uma outra reforma da Previdência. Então, só que tem que avaliar que tudo que nós estamos fazendo aqui tem que ser feito com responsabilidade e apontar alternativas, fontes de receita para o regime próprio de Previdência do Mato Grosso do Sul. E uma coisa que aconteceu e acontece, que é boa, mas reflete, digamos, no orçamento da Previdência, por exemplo, o aumento da expectativa de vida. Hoje nós temos cerca de 40% dos funcionários e servidores aposentados, 40% têm mais de 70 anos. Então, isso é em função, que é uma coisa positiva, do aumento da expectativa de idade. E também esse déficit ele se justifica muito por
atitudes que lá atrás, infelizmente, não foram tomadas, porque você tinha um regime até o início dos anos 2000, que cobrava uma alíquota de 6% e tinha o regime, a questão de saúde e previdenciária também. Então, só que não adianta você ficar falando em questões do passado. Então, nós estamos sendo bem objetivos. Então, o primeiro foco é esse, né? Resolver essa questão, pelo menos apontar caminhos em relação às comorbidades. E discutir também, continuar tratando desse tema do déficit, buscando fontes alternativas de receita. Como, por exemplo, a questão que está sendo discutida em Brasília, de redução do juro da dívida dos estados, e uma parte desse recurso possa ir para o sistema previdenciário, e aí sim a gente pode discutir outras alternativas também que minimizem esse impacto de 14%, que é muito pesado para quem é aposentado. Deputado, para a gente finalizar, o senhor avalia que essa comissão temporária, a Assembleia Legislativa de maneira geral, ela tem conseguido fazer esse canal, construir, ser o canal de diálogo, aliás, entre esses servidores aposentados e o Poder Executivo? Sim, é essa a proposta quando se criou essa comissão, e a gente tem conversado quase que diariamente com as pessoas que vêm aqui à Assembleia, inclusive a reunião que nós teremos hoje, que será dos deputados com o secretário de administração, mas já definimos também que na próxima semana teremos uma reunião conjunta dos deputados, do governo representado pelo secretário de administração e pelos representantes dos servidores aposentados. E a ideia nossa, né, que na semana que vem já se apresente pelo menos uma proposta em relação a essa questão dos servidores aposentados que têm doenças crônicas. 11 horas em ponto em Mato Grosso do Sul, a gente está ao vivo pela TV Além com Redação Final. Deputado Paulo Duarte, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente no Redação Final, sempre bem-vindo para repercutir o que acabou de acontecer na sessão. Mais uma vez, obrigado pela participação e uma boa reunião hoje à tarde. Obrigado, um abraço a toda a turma aí que acompanha o Redação Final e até a próxima, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado, deputado. Bom, a gente segue ao vivo com Redação Final agora para falar de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi avaliada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O deputado Caravina foi o relator. Duas emendas que foram acatadas, elas são relacionadas a erros materiais que ocorreram no projeto original, que na hora da leitura a gente constatou, erros de data e relativos ao orçamento foram corrigidas, e as demais emendas, teve 41 emendas apresentadas, inclusive havia uma emenda da minha autoria, que dentro da análise nós entendemos que são emendas para serem propostas na lei orçamentária, porque elas dizem respeito a programas específicos. Então elas vão ser utilizadas no momento oportuno, quando a LOA vir para essa casa. Do mais, a LDO traz bem detalhado a questão dos programas, do que o governo pretende fazer dentro do programa de austeridade, também apresenta o aumento da receita corrente líquida em torno de 6% em relação ao ano 2023. Então é um documento importante, porque ele dá a diretriz do orçamento, mas dentro do mesmo programa que o governo já vem fazendo. Um governo que busca a prosperidade, a inclusão, que trata da sustentabilidade, um governo verde e um governo digital. A LDO, que agora vai ser analisada pela Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Assembleia Legislativa, a CCJR também avaliou um outro projeto encaminhado pelo Poder Executivo que cria a Agência de Promoção de Investimentos de Mato Grosso do Sul, que vai ser mais conhecida com a sigla, com o nome InvestMS. A deputada Amara Caseiro foi quem relatou o projeto. A InvestMS, ela vem num momento muito importante do nosso estado, o estado que está crescendo, está se desenvolvendo, e nós precisamos então ter um órgão específico que busque a atração desses investidores, não só nacional, mas também internacional, e essa agência ela vai fazer exatamente isso. Eu falo que é vender, né, o estado, tanto a nível nacional como internacional, para que a gente possa atrair novos investimentos e dar a continuidade no que a gente tem de valores no nosso estado de Mato Grosso do Sul, né? Um estado que tem terras férteis, um estado que tem toda a possibilidade de crescer, desenvolver, e com certeza nós temos aqui uma grande indústria, um grande comércio, tanto nacional como internacional. Então essa agência vem exatamente nesse sentido, que nós temos em vários outros estados, como Minas Gerais, Paraná, como foi bem dito, e nos mesmos moldes nós queremos então, com essa agência, poder atrair novos investidores para que a gente possa ainda ter mais emprego, mais renda em nosso estado de Mato Grosso do Sul.
Pois é, o projeto então que trata da criação dessa agência, a InvestMS, logo entra na pauta do dia para ser votado em primeira discussão, e a LDO, antes de seguir para a primeira discussão no plenário, passa pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. 11 horas e 3 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos agora então falar da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. A gente começa falando do projeto de lei de número 224 de 2023 em redação final. Passou ontem em segunda discussão, falamos dele aqui no redação final e que e que foi proposto pelo deputado Neno Razuki, do PL, que trata sobre o aviso do fim do período gratuito, do período de teste de serviços contratados aqui em Mato Grosso do Sul. Um exemplo que eu citei ontem, mas vale a pena reforçar, né? Muita gente assina serviços de streaming, Netflix, por exemplo, que é um período ali gratuito, mas que exige que a pessoa coloque os dados de pagamento para esse período experimental. Mas, de acordo com o projeto do deputado Neno Razuki, a cobrança de fato só pode começar a ser feita após uma anuência expressa do consumidor, não apenas pela inserção dos dados. Então, se o consumidor não expressar de fato que ele quer a contratação daquele serviço no fim desse período gratuito de teste, esse serviço ele não pode ser contratado. Vai ser suspenso, claro, o acesso do consumidor ao serviço, mas ele não pode ser imediatamente contratado de maneira automática pela plataforma. Inclusive, o deputado Neno Razuki diz que no CDC, o Código de Defesa do Consumidor, essa prática seria abusiva. A matéria, então, aprovada em redação final, vai para a sanção do governador Eduardo Ribeiro. O segundo item votado hoje pelos deputados estaduais é o projeto de lei de número 11, matéria discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão, apresentada pelo deputado Pedrocian Neto, do PSD, e que obriga cartórios de registro civil que funcionam aqui no nosso estado a comunicarem casos em que o pai ou a mãe de crianças que estejam sendo registradas nesse cartório tenham menos de 14 anos. E qual é a referência para essa idade dos 14 anos? A data do nascimento dessa criança. Essa comunicação ela tem que ser enviada ao Ministério Público Estadual para que se tomem as possíveis providências com relação a outras investigações, inclusive em âmbito criminal. Afinal de contas, se trata de menores de idade e que deve ser encaminhada pelos cartórios até o dia 10 do mês seguinte. Esse texto, inicialmente, ele trazia uma outra redação, mas o deputado Pedrocian Neto dialogou tanto com a Associação dos Cartórios, como também com o Ministério Público Estadual, fez alguns ajustes no texto que ficaram, então, dessa maneira, então, com esse aviso não imediato, mas até o dia 10 de cada mês, essas notificações que devem ser comunicadas ao Ministério Público Estadual. Matéria, então, aprovada em sua segunda discussão. Como teve essas emendas que eu expliquei, né, ao longo da tramitação, a matéria vai para análise passa pelo CCJR antes de seguir para uma redação final no plenário. Além desse projeto, os deputados também avaliaram uma terceira matéria, o projeto de lei de número 118, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão, e que trata, apresentada pela deputada Gleice Jane, e que trata da instituição, da inclusão no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado, o Dia Estadual do Reggae, sempre no dia 1º de julho. Faz referência, inclusive, essa data ao Lincoln, que é um músico sul-mato-grossense, também ligado ao reggae, mas também a movimentos internacionais que, curiosamente, também aconteceram no dia 1º de julho. Né? Então, essa matéria, ela busca a valorização do reggae, a promoção e a divulgação da cultura do reggae aqui em Mato Grosso do Sul, que também tem muito a ver com as matrizes africanas, movimentos negros, tem muito essa relação também. A deputada Gleice Jane vê um pouquinho disso também na hora de instituir, de propor a criação do Dia do Reggae aqui em Mato Grosso do Sul. Matéria aprovada em primeira discussão, vai para a análise das comissões de mérito. Além desses três projetos, aliás, eram 4 inicialmente previstos, né? Estava incluída a avaliação pelos deputados da prestação de contas do Poder Executivo referente ao ano de 2022. Essa matéria teve um pedido de vistas do deputado João Henrique, então a partir de amanhã esse projeto pode voltar a ser pautado. Mas hoje os deputados também analisaram um requerimento, 24 indicações, 2 moções de congratulação e 2 moções de pesar nesta quarta-feira, 19 de junho de 2024. Então é isso, 11 horas e 8 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de um comentário feito pelo presidente Gerson Claro, ele que ontem representou a Assembleia Legislativa na inauguração de um novo empreendimento de processamento de milho lá em Maracaju. Representando a Assembleia Legislativa, deputado Paulo Duarte.
Eu participei da inauguração de uma nova indústria no Mato Grosso do Sul, que é a Neomile, indústria do grupo Cerradinho, que vai produzir etanol e DDG a partir do milho. São mais de 600 mil toneladas de milho anual, uma empresa que teve 4.500 trabalhadores durante o período de obra. Agora, entre emprego direto e indireto, estima-se que 1.000 pessoas trabalhando, e o valor agregado, o movimento do Mato Grosso do Sul na região, uma empresa que já pensa em expansão no Estado, atribuindo, inclusive com a presença do ex-ministro Roberto Rodrigues, de que o Mato Grosso do Sul vive um momento de estabilidade institucional, de equilíbrio, citando o deputado Márcio, deputado Pedro Kemp, citando 4 eixos mundiais que precisa um olhar diferenciado e que o Mato Grosso do Sul já trabalha, que é a questão climática, que envolve o meio ambiente, a questão da matriz energética, das diferenças sociais na sociedade, da desigualdade social e da necessidade de segurança alimentar no mundo. Palavras do próprio ministro, ex-ministro Roberto Rodrigues, que o Mato Grosso do Sul desponta tratando esses 4 itens como problemas mundiais a serem resolvidos. Muita gente fala da guerra, mas ele fala que um dos motivos da guerra é a questão da matriz energética, é a questão da fome, é a questão da disputa econômica. Se esses eixos forem resolvidos e o Brasil pode ser protagonista, o Mato Grosso do Sul já é protagonista nessa questão climática, na questão da mudança de matriz energética. Então, o Mato Grosso do Sul, com bastante otimismo, palavras do ex-ministro, visto, ele falou ontem, na Faria Lima e no centro nervoso da economia do Brasil, deputado Pedrocian, com muita ênfase ao momento que vive o Mato Grosso do Sul. Então, em nome da Assembleia Legislativa, nós participamos e parabenizar aí a equipe da Semadesc, o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo, que é um projeto que nasceu lá enquanto ele era governador e está em operação. O grande expediente criticou a falta de insumos no hospital regional, que levam, inclusive, à suspensão de serviços de procedimentos médicos lá no Hospital Rosa Pedrocian. Eu penso que nós estamos chegando num ponto em que medidas urgentes precisam ser adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde, pelo governo do Estado, para solucionar situações que estão ocorrendo e que estão colocando até em risco a vida de muitos pacientes do hospital regional. Eu tenho recebido reclamações em meu gabinete, mas também tenho acompanhado uma série de notícias que são veiculadas na imprensa de problemas que estão acontecendo, como, por exemplo, falta de medicamentos. É um absurdo um hospital daquela magnitude, com aquela importância que ele tem, um hospital de média, alta complexidade, que atende Campo Grande e região. Muitos pacientes vêm do interior do estado buscar procedimentos, cirurgias, atendimentos mais complexos neste hospital, e nós constatando a falta de medicamentos. Por exemplo, a quimioterapia foi interrompida por falta justamente do medicamento utilizado com pacientes oncológicos. Nós tivemos depoimento de um familiar de um paciente dizendo que as sessões de quimioterapia foram interrompidas há cerca de 3 semanas. Um paciente oncológico, ele está fazendo quimioterapia e quando esse tratamento é interrompido, a doença avança.
o que acontece é que um paciente que tem câncer não pode esperar a burocracia do Estado ou a inoperância de gestores que não resolvem esse problema. Eu já estive nessa tribuna no passado falando da falta de medicamentos para quimioterapia. Isso é muito grave e isso não pode acontecer. Nós, então, tivemos esse problema relatado em relação ao hospital regional, mas não é só falta de medicamento para quimioterapia, é também a falta de outros medicamentos e até insumos, falta de equipes profissionais de saúde para atender a demanda do hospital. Nós sabemos que o governo do estado já abriu um concurso, né, para a contratação de novos profissionais e deverão ser, esse concurso está em andamento, deverão ser chamados 279 profissionais, mas é preciso que o hospital faça a contratação temporária até que esse concurso aqui seja concluído, os profissionais sejam lotados nessas vagas, porque a gente sabe que é um processo demorado. Assunto importante e que, sendo repercutido no plenário, a gente traz aqui. A gente encerra então a edição de hoje do Redação Final. Agradeço muito pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.